Tá a fim de saber como se faz a rotação de Xamã Aperfeiçoamento com explicação de habilidades e recomendação de talentos? Então me acompanha que eu vou te passar essa informação em primeira mão. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. O Ministério dos Vingadores adverte: este vídeo é apenas informativo, educativo e sugestivo, com o intuito de ajudar a tirar a dúvida de jogadores sobre determinado assunto, porém são apenas recomendações que faço, não estou obrigando ninguém a nada, chutando o lixo da pessoa, provocando o cachorro ou puxando o rabo do gato, cada um pode jogar como bem quiser. Parece óbvio, mas, aparentemente não para todo mundo. Caso você não consiga entender o que são recomendações e sugestões e esteja ofendido, tome seu remédio e leia a bula. Fala, meus amigos azerotianos! Espero que todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao Aranha Versus. O vídeo de hoje é sobre o guia do básico ao avançado da rotação de habilidades de Xamã Aperfeiçoamento. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para vocês. Se você é novo aqui no canal, passo aqui o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Aproveita, ativa o sininho para todas as notificações, assim você não deixa de receber vídeos cada vez mais informativos para te ajudar na sua jogabilidade. Não que você precise, eu sei que você é bom, mas é sempre bom se aperfeiçoar. E o único jeito de você impedir que o Venom apareça na sua casa de noite é se inscrevendo nesse canal. Você não vai querer uma visitinha surpresa do Venom. Somente nesse canal você está 100% protegido disso. Segue também nas redes sociais para me dar aquela força, é só colocar o @aranhaverso no Twitter e Instagram, mas estão todas na descrição do canal e do vídeo também. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, é só dar uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar algo do seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta, aproveita e já curte no começo para não esquecer também, e caso você não goste do vídeo no final, é só tirar o gostinha e obrigado pela força de sempre. Vamos pro vídeo. Melhores atributos. Vamos começar falando um pouco sobre atributos. Quais seriam os melhores atributos para a nossa especialização de aperfeiçoamento? Eu fiz aqui um top 4 em que em primeiro lugar nós temos aceleração, em segundo, maestria, em terceiro, crítico e em quarto, versatilidade. A agilidade deve ser sempre o seu status primário. Ela é que vai aumentar diretamente todo o seu dano. Versatilidade aumenta o seu total de dano e cura e reduz o dano recebido. Aceleração aumenta sua velocidade de ataque e redução de recarga. Crítico aumenta as suas chances de causar o dobro do dano e a maestria vou explicar em breve. Aprimoramento. Vamos falar agora sobre os melhores encantamentos, gemas e culinária. Em relação aos encantamentos, nos anéis eu recomendo que você coloque Devoção da Aceleração, nas armas, Devoção Sapiente, no torso, Atributos Despertos, na capa, Evasão Graciosa, no pulso, Devoção Evasiva, na calça, Kit de Armadura Feroz e nas botas, Greda do Vigilante. Em relação às gemas, coloque em todo slot de gema que você tiver disponível, Diamante Limitado Feroz em pelo menos um slot e nos outros, Esmeralda Afiada. Em relação à culinária, dê preferência às comidas que aumentem o seu atributo principal, que é a agilidade, ou que aumentem a sua aceleração. Habilidades de classe e especialização. Os talentos recomendados para ambas as árvores de talentos são esses aqui mostrados na foto. Eu vou explicar a dinâmica de cada um e como funciona a rotação baseada nessas escolhas feitas. Lembrando que as minhas recomendações são feitas para foco em alvo único e mais voltadas para a raid. Beleza, vamos começar aqui pelo Grimório que todos os xamãs possuem. Inicialmente nós temos Andar Espiritual, remove todos os efeitos que dificultam o movimento e aumenta em 60% sua velocidade de movimento por 8 segundos. Essa aqui é uma habilidade de movimentação, né? Que ela retira efeitos nocivos que dificultem o seu movimento, uma lerdeza, por exemplo, e ainda aumenta a sua velocidade de movimento aí por 60%, né? Então uma habilidade aí de movimentação. Temos Conselho dos Ancestrais. Pelos próximos 10 segundos, 25% do seu dano e cura são convertidos em cura para até 3 membros do seu grupo ou raid feridos. Essa aqui é uma habilidade de utilidade que vai ajudar a curar ali o seu grupo, né? Convertendo 25% tanto do seu dano quanto para cura para até 3 membros ali do seu grupo ou raid em cura, né? Então 25% do seu dano vai ser convertido em cura e 25% da sua cura também em cura extra. Temos cura encadeada, cura X pontos de vida do alvo e salta até 15 metros para curar os 3 aliados mais feridos nas proximidades. A cura é reduzida em 30% depois de cada propagação. Essa aqui é uma habilidade de cura que a gente tem para a gente ajudar o grupo, né? Ela é uma cura em área, onde o alvo da sua cura vai ser curado em X e vai saltar para até 3 membros mais feridos ali do grupo.
sendo que cada salto vai ter uma redução ali na cura. Temos Arma de Labaredas, essa habilidade aqui é muito importante, é um aprimoramento para nossas armas. Imbui sua arma secundária no elemento fogo por 1 hora, fazendo com que cada ataque cause mais X de dano de fogo. Então é o seguinte, são 2 aprimoramentos de arma que a gente vai utilizar. Esse é um deles, que é importante a gente manter, porque além desse dano extra do tipo fogo, ele vai potencializar uma outra habilidade que eu já vou explicar. Temos aqui o Elemental da Terra. Evoca um elemental maior da Terra para proteger você e seus aliados por 1 minuto. Enquanto este elemental estiver ativo, seu máximo de pontos de vida é aumentado em 15%. Esse elemental, ele é um ajudante tanque que a gente vai ter. Para conteúdo solo, vai ser bastante útil você utilizar, já que você está sozinho, ele vai te proteger. Mas no caso de masmorra e raid, eu só recomendaria você usar essa habilidade, por exemplo, se um tanque estiver passando por necessidades ou morto, porque senão, roubando o agro dele, você pode atrapalhar. Então o uso dele é mais situacional. Temos aqui Cadeia de Raios. Atira um raio no inimigo que causa X de dano de natureza e se propaga para ter inimigos próximos. Afeta até 3 alvos. Essa aqui é uma habilidade de dano em área, onde você vai causar ali um dano no alvo principal e ele vai ricochetear ali até 3 inimigos próximos, né? Você vai causar um raio e ele vai se propagar ali até 3 inimigos. Temos Escudo de Raios. Envolve-se com um escudo de raios por 1 hora. Inimigos em combate corpo a corpo têm 100% de chance de receber X de dano de natureza e 50% de chance de gerar uma aplicação de arma da voragem. Só um escudo elemental pode estar ativo por vez. Esse escudo aqui é muito importante, principalmente porque, sim, nós somos personagens de ataque corpo a corpo. Então, esse escudo, ele protege combatente corpo a corpo. Então, no nosso caso, a gente vai receber 100% de chance de devolver X de dano de natureza para aquele alvo, né, em combate corpo a corpo, e tem 50% de chance de gerar uma aplicação de arma da voragem, que é uma passiva importante que eu vou explicar. Então, a princípio, vamos manter sempre esse escudo ativo, que é o escudo de raio. Temos Choque Flamejante, essa aqui é a nossa habilidade de dot. Cresta o alvo com fogo, causando X de dano de fogo, depois um adicional de X de dano de fogo ao longo de 18 segundos. Choque Flamejante pode ser aplicado ao máximo de 6 alvos, né? Tem um total de alvos ali simultâneos que você pode aplicar isso. Se o choque flamejante for dissipado, uma erupção vulcânica se acumula sob o dissipador, gerando uma explosão que causa X de dano de fogo e lançando-o no ar. Isso aqui seria mais para um PVP, por exemplo, né? Você usou o choque flamejante no alvo, se ele dissipar esse efeito, vai acontecer isso com ele. Ele vai receber um dano de explosão e ser lançado no ar. Temos aqui Espírito Ancestral. Devolve o espírito ao corpo, revivendo um aliado morto com 35% do máximo dos pontos de vida e mana. Não pode ser lançado em combate. Então isso aqui é a nossa habilidade de ressuscitar, né? Mas não podemos utilizar em combate. Temos Choque Gélido. Gela o alvo em poder gélido, causando X de dano de gelo e reduzindo em 50% a velocidade de movimento dele por 6 segundos. Então uma habilidade de dano que também tem esse efeito aí de controle de grupo, né? Temos Heroísmo, é uma habilidade de aprimoramento, aumenta em 30% a aceleração para todos os membros do grupo e raid por 40 segundos. Aliados recebendo este efeito se tornam exaustos e não podem se beneficiar de heroísmo ou distorção temporal e outras habilidades que fazem o mesmo efeito, como histeria, a habilidade lá dos Draktyr também, por exemplo, né? Durante 10 minutos. Então isso aqui é uma habilidade de explosão de dano, uma habilidade de burst, né? Você vai receber essa grande quantidade aí de aceleração, 30% durante 40 segundos. Temos Lobo Fantasma. Transforma-se em um lobo fantasma, aumentando a velocidade de movimento em 40% e impedindo que a velocidade de movimento seja reduzida abaixo de 100%. Isso aqui é uma habilidade de movimentação também, onde a gente vai receber 40% a mais de velocidade de movimento e caso alguém use alguma habilidade ou feitiço que reduza a sua velocidade de movimento, não vai poder diminuir a sua velocidade de movimento abaixo do 100%, que já é a sua velocidade de movimento normal. Temos Totem Capacitor. Evoca no local selecionado um totem que reúne energia elétrica do ar e explode depois de 2 segundos, atordoando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. Isso aqui é uma habilidade de controle de grupo, que é um atordoamento em área. Temos Maré Curativa, um surto rápido de energia curativa que recupera X pontos de vida de um alvo aliado. Então isso aqui é uma habilidade de cura padrão para alvo único que a gente tem. Temos Totem de Torrente Curativa. Evoca um totem aos seus pés por 15 segundos e cura X pontos de vida de um integrante ferido do grupo ou raid em um raio de 40 metros a cada 1.7 segundos. Ou seja, isso aqui é um totem que vai curar em área, né? Vai curar uma quantidade X ali de pontos de vida a cada 1.7 segundos em um raio de 40 metros, né? Então pessoas do seu grupo também vão poder ser curadas. Temos Raio. Lança um raio contra o alvo causando X de dano de natureza. Essa aqui é uma habilidade de dano de alvo único padrão que a gente tem. Temos Transição Astral.
desloca-se parcialmente para os planos elementais, recebendo 40% a menos de dano por 12 segundos. Isso aqui é uma habilidade defensiva muito boa e reduz aí em 40% todo o dano que a gente recebe. Temos Rajada de Vento. Quebra a concentração do alvo com uma rajada de vento, interrompendo o lançamento de feitiços e impedindo que qualquer feitiço daquela escola seja lançado por 2 segundos. Esse aqui é o nosso interromper, né? Nossa habilidade de interromper padrão, que apesar do tempo que ela silencia o alvo ser bastante curto, né? 2 segundos, a recarga dela também é bem curta, né? Então 12 segundos. Temos Totem Agarra Terra. Evoca um totem no local escolhido por 20 segundos. O totem pulsa a cada 2 segundos, enraizando todos os inimigos em um raio de 8 metros por 8 segundos. Inimigos enraizados anteriormente pelo totem receberão uma redução de 50% da velocidade de movimento ao invés disso. Isso aqui é uma habilidade muito boa de controle de grupo, né? E quando você coloca o totem naquela área, ele vai enraizar aqueles inimigos ali e ele vai pulsar a cada 2 segundos. Os inimigos que já foram enraizados, ao invés de ser enraizados novamente, vão receber uma redução, né, de 50% na velocidade de movimento e dura 8 segundos. É um controle de grupo em área muito bom. Temos Reencarnação, permite que você ressuscite ao morrer, retornando com 20% dos pontos de mana e de vida. Esse efeito só pode ocorrer uma vez a cada 30 minutos. Ou seja, é uma passiva que quando a gente morre, a gente vai poder ressuscitar, né, com uma pequena quantidade de pontos de vida e mana e tem uma recarga de 30 minutos. Né? Então é importante que você veja a área ali que você está antes de você ressuscitar com essa passiva para não morrer novamente, né? Porque o próximo efeito só daqui a 30 minutos. Falando agora sobre o Grimório de Aperfeiçoamento, né, específico da especialização, vamos começar por Açoite de Lava. Carrega sua arma de mão secundária com lava, queima o alvo, causando X de dano de fogo. Dano aumentado em 100% se sua arma de mão secundária estiver imbuída com a arma de labaredas. Açoite de Lava espalha choque flamejante do seu alvo para 2 alvos próximos. Por isso que é importante, como eu tinha falado anteriormente, a gente usar o aprimoramento de arma de labaredas, porque com esse aprimoramento tem esse efeito secundário no Açoite de Lava. O dano dele vai ser aumentado em 100%, né? E ainda vai espalhar o choque flamejante para até 2 alvos próximos. Então sempre mantém os 2 aprimoramentos. O outro aprimoramento é o Arma de Fúria dos Ventos. Imbui sua arma de mão principal no elemento do ar por 1 hora. Cada ataque com a mão principal tem 28% de chance de ativar 3 ataques extras, causando X de dano físico cada um. Ou seja, toda vez que a gente ataca ali com a arma de mão principal, né, tem uma pequena chance, nem tão pequena, mas tem uma pequena chance, né, de ativar 3 ataques extras ali, causando dano físico. Fúria dos Ventos faz cada ataque sucessivo do Fúria dos Ventos dentro de 15 segundos aumentar em 20% o dano de Fúria dos Ventos, acumulando até 5 vezes. Ou seja, cada ataque ali que a gente fizer com esse efeito ativo, acumulando em até 5 vezes, cada um deles aumenta em 20% o dano ali do próprio Fúria dos Ventos, né? Dos ataques físicos extras ali que ele vai causar. Então é muito importante a gente manter os 2 aprimoramentos, né? Tanto o Fúria dos Ventos quanto a arma de labaredas ativa, né, na nossa arma. Temos Ataque da Tempestade. Energiza ambas as armas com raios e desfere um golpe potente contra o alvo, causando um total de X de dano físico. Ataque da Tempestade tem 100% de chance de gerar uma aplicação de Arma da Voragem. Ou seja, causa uma grande quantidade de dano físico e tem 100% de chance de gerar uma aplicação de Arma da Voragem, né? Que é uma coisa importante que eu ainda vou explicar. Temos Cisão. Fende uma faixa de terra à sua frente, com a arma de mão principal, causando X de dano de golpe flamejante e incapacitando todos os inimigos atingidos por 2 segundos. É uma habilidade que causa uma grande quantidade de dano e, caso seja possível, vai incapacitar ali os inimigos, né, atingidos por 2 segundos. Temos Espírito Feral. Evoca 2 lobos espirituais que ajudam você na batalha por 15 segundos. Eles são imunes a efeitos que prejudicam o movimento e cada espírito feral evocado concede 15% a mais de dano das suas habilidades físicas. Ou seja, todo dano físico, enquanto você estiver ali com o espírito feral ativo, vai ter um aumento de 15% no dano. Eles duram 15 segundos, não tem como diminuir a velocidade de movimento deles, por exemplo, e o espírito feral gera uma aplicação de Arma da Voragem imediatamente e outra aplicação a cada 3 segundos por 15 segundos. Ou seja, enquanto ele está ali ativo, assim que você chamou, ele vai gerar uma aplicação do Arma da Voragem e vai gerar outra a cada 3 segundos durante ali esses 15 segundos de duração. Temos Golpe Glacial. Atinge o alvo com uma lâmina de gelo, causando X de dano de gelo e 50% de lerdeza por 6 segundos, ou seja, prejudicando ali a velocidade de movimento. Golpe Glacial aumenta em 100% o dano do seu próximo choque gélido, ou seja, essa aqui é uma habilidade de combo. Você utilizou o Golpe Glacial, seu próximo choque gélido vai causar 100% a mais de dano. Temos Impacto Elemental. Controla o poder bruto dos elementos, causando X de dano elemental
elemental e aumentando o acerto crítico, ou a aceleração em 3%, ou a maestria em 6% por 10 segundos. Ou seja, o aumento desse atributo vai ser aleatório durante 10 segundos. Se você já tiver aprendido Estouro de Lava, que é uma das habilidades ali iniciais, né, da nossa árvore de talentos, o impacto elemental substitui o Estouro de Lava e concede uma carga a mais. No nosso caso, como a gente teria escolhido esse talento, a gente vai ficar com uma carga a mais e o impacto elemental substituiu esse Estouro de Lava. Temos Totem de Fúria dos Ventos. Evoca um totem aos seus pés por 2 minutos. Integrantes do grupo em um raio de 30 metros têm 20% de chance de desferir outro ataque automático. Ou seja, esse totem aqui é um benefício para o seu grupo, né, dentro de uma área de 30 metros, aonde os lutadores ali corpo a corpo, eles têm 20% de chance de, quando causar um ataque automático, causar um extra, né? Então vai causar 2 ali. Temos Ventos da Perdição. Golpeia o alvo causando X de dano físico, aumentando em 200% a sua chance de ativar a arma de Fúria dos Ventos e aumenta em 10% o dano causado pela arma de Fúria dos Ventos por 8 segundos. Então, além dela causar um dano, ela faz um aprimoramento para nossa arma de Fúria dos Ventos. E temos a nossa maestria, Elementos Melhorado. Aumenta suas chances de ativar a Traz Tormenta, que eu vou explicar, e a arma de Fúria dos Ventos em X% e aumenta todo o dano causado por fogo, gelo e natureza em X%, que vai variar de acordo com a maestria que a gente tem. Então, para você ver, a nossa maestria ela causa um aprimoramento também na nossa habilidade ali de aprimoramento, que é o Arma de Fúria dos Ventos. Então é importantíssimo que a gente sempre mantenha ela ativada. E o Traz Tormenta. Seus ataques especiais têm X% de chance de concluir a recarga restante do ataque da tempestade e fazer seu próximo ataque da tempestade causar 25% de dano de natureza adicional. Então as nossas habilidades ali têm uma pequena chance de concluir a recarga do ataque da tempestade. E além disso, esse próximo ataque da tempestade que a gente utilizar vai causar 25% de dano de natureza adicional. Agora vamos falar sobre as árvores de talentos, né, do Xamã Aperfeiçoamento, partindo primeiro para a árvore da esquerda, que é a que todos os xamãs possuem. Acho que eu já expliquei, eu vou pular, então vou falar só as mais importantes, que são as passivas, por exemplo, que eu não expliquei. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero 1 minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o Valeu Mesmo, que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal, quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Cura encadeada eu já falei. Estouro de Lava é a habilidade que eu falei que a gente pega no começo, mas é substituída depois, então vou pular. Transição Astral eu já expliquei. Cadeia de Raios já expliquei. Rajada de Vento eu já expliquei. Temos Viajante dos Planos. Reduz em 30 segundos a recarga de transição astral. Ou seja, é um aprimoramento aqui para nossa habilidade de transição astral, né? Que é uma diminuição na recarga. Temos Lobo Espiritual. Na forma de Lobo Fantasma, você ganha 5% de velocidade de movimento e 5% de redução de dano a cada 1 segundo, acumulando até 4 vezes. Ou seja, ao longo desses 4 segundos, nós vamos ganhar aí 20% de redução de dano e também de aumento na velocidade de movimento. Choque Gélido eu já expliquei. Temos Arma da Voragem, é uma passiva muito importante. Ao causar dano com uma arma de corpo a corpo, você tem chance de ganhar Arma da Voragem. Acumula até 10 vezes e cada aplicação de Arma da Voragem reduz em 20% o tempo de lançamento do seu próximo feitiço de dano ou cura. Também aumenta em 25% o dano ou em 15% a cura dele. Você pode consumir até 10 aplicações de Arma da Voragem de uma só vez. Então é o seguinte,
Conforme a gente vai batendo ali corpo a corpo, a gente tem chance de ganhar essa arma da voragem. 5 aplicações implicam em uma redução de 100% no tempo de lançamento de habilidades de feitiço ali que sejam de dano ou de cura. Então, por exemplo, a sua cura com maré curativa vai ser lançada instantaneamente e, além disso, tem um efeito secundário que é 15% a mais na cura. Se você utilizar em um feitiço de dano como raio, por exemplo, também vai ser instantâneo e com 25% a mais de dano. E você pode acumular ali também até 10 aplicações, mas com 5 você já pode fazer o uso de um lançamento instantâneo, uma passiva muito importante. Temos gelo e fogo, aumenta em 3% todo o dano de fogo e gelo causado por você. Temos o elemental da terra que eu já expliquei, totem capacitor já expliquei. Temos transbordamento de vida. Quando a reencarnação está carregando, seu máximo de pontos de vida aumenta em 8%. Ou seja, se você ali ressuscitou, enquanto está recarregando essa passiva, seus pontos de vida, seu máximo de pontos de vida é aumentado em 8%. Quando você está com a vida cheia, reencarnação recarrega 75% mais rápido. Ou seja, se você está com a vida cheia, quanto mais tempo você continuar assim, mais rápido vai ser a recarga, né, do seu reencarnação. Totem de torrente curativa já expliquei. Temos defesa do ancestral. Aumenta em 2% o sorver e reduz em 2% o dano recebido de ataques em área. Ou seja, de natureza você já vai ter 2% aumentados ali no sorver, né? E conforme você bate e se cura, você recebe uma curinha extra. E também você tem 2% de redução de dano de ataques em área. Temos clava do guardião. Quando o totem capacitor desvanece ou é destruído, outro totem capacitor é fincado automaticamente no mesmo lugar. Ou seja, você usou ali o seu totem capacitor. Se alguém destruir o totem ou ele acabar, outro vai ser summonado automaticamente ali no lugar. Temos ímpeto, aumenta em 15% a velocidade de ataque dos seus próximos 3 golpes corpo a corpo, depois de obter um acerto crítico com o feitiço e habilidade. Ou seja, quando a gente conseguir um acerto crítico ali com feitiço ou habilidade, a gente vai ter um aumento de 15% na velocidade de ataque dos próximos 3 ataques corpo a corpo. Temos correntes rodopiantes. Aumenta a cura realizada pelo totem de torrente curativa em 80%. Então aqui é um aprimoramento para o nosso totem de curar, né? Totem agarra-terra já expliquei. Temos fúria da natureza. Aumenta em 4% a chance de acerto crítico dos seus feitiços e habilidades de natureza. Ou seja, todas as nossas habilidades ali que causam dano de natureza têm 4% de chance de acerto crítico aumentados, né? Temos proteção elemental, reduz em 4% todo o dano mágico recebido. Temos guardião da natureza. Quando seus pontos de vida caem abaixo de 35%, você recupera instantaneamente 20% do seu máximo de pontos de vida. Não pode acontecer mais do que uma vez a cada 45 segundos. Então uma passiva aqui que vai nos salvar ali de um dano pesado, né? Só que esse efeito só pode ocorrer a cada 45 segundos. Temos Vento dos Alakir, aumenta em 10% o bônus de velocidade de movimento do lobo fantasma, e quando você tem 3 ou mais totens ativos, sua velocidade de movimento aumenta em 15%. Conselho dos Ancestrais eu já expliquei. Andar espiritual já expliquei. Temos Siga o Fluxo. Reduz em 20 segundos a recarga de andar espiritual. Reduz a recarga de rajada de vento em 10 segundos. Então uma redução de recarga aí para essas duas habilidades. Temos Fonte de Mana. Seus lançamentos de ataque da tempestade restauram 250 do seu mana e do mana de 4 aliados mais próximos em um raio de 40 metros. Então toda vez que a gente utiliza essa habilidade, a gente restaura um pouco de mana e também restaura um pouco de mana ali desses aliados próximos, né? Até 4. Aliados só podem se beneficiar do efeito de fonte de mana de um xamã por vez, priorizando curadores. Ou seja, a prioridade aí é para ajudar curadores. É bom para raid, né? E agora vamos para a árvore de talentos da direita, que é o específico de aperfeiçoamento. Ataque da Tempestade já expliquei. Arma de Fúria dos Ventos já expliquei. Açoite de Lava já expliquei. Temos Ventos Fortes. Fúria dos Ventos faz com que cada ataque sucessivo da Fúria dos Ventos, dentro de 15 segundos, aumente em 20% o dano da Fúria dos Ventos. Acumula até 5 vezes. É uma passiva que eu já expliquei lá no Grimório, né? E durante esses 15 segundos, nós temos ali uma chance de aumentar em 20% o dano do próprio Fúria dos Ventos, acumulando até 5 vezes, então você pode ter um aumento até 100% de dano. Temos Arma da Voragem aprimorada. A Arma da Voragem agora aumenta em 20% o dano e em 10% a cura dos feitiços que afeta a cada aplicação. Então um aprimoramento aí para o nosso Arma da Voragem, né? Temos Ataque Incandescente. Recarga de Açoite de Lava é reduzida em 3 segundos
E se o açoite de lava é usada contra um alvo afetado pelo seu choque flamejante, o choque flamejante se espalha até 2 inimigos próximos ao alvo. Então, além da redução de recarga, se você utilizar o açoite em um alvo com o chama flamejante, ele vai se espalhar. Temos ventos bravios. A arma de fúria dos ventos tem 100% de chance de acionar um terceiro ataque. Ou seja, é garantido que você vai gerar um terceiro ataque ali com a sua arma de fúria dos ventos. Temos voragem ardente. A arma da voragem agora pode acumular mais 5 vezes, por isso que ela vai até um total de 10, e aumenta em mais 5% o dano e em mais 5% a cura dos feitiços que afeta por aplicação. Então esse é aprimoramento para a nossa arma da voragem. Temos o golpe glacial que eu já expliquei, ventos da perdição já expliquei, cisão já expliquei, voragem transbordante. Seus feitiços de cura ou dano agora consomem até 10 aplicações de arma da voragem. Ou seja, caso você queira, agora você pode consumir o máximo de aplicações do arma da voragem. Temos o totem da fúria dos ventos que eu já expliquei. Temos o ira da tempestade, aumenta em 150% a chance de maestria, elementos melhorados, ativar a fúria dos ventos e atrás tormenta. Ou seja, aumenta bastante a nossa chance da maestria ali, né? De ativar os efeitos dela. Temos o Rajada de Tempestade. Ataque da Tempestade tem 25% de chance de desferir um ataque adicional contra o alvo, causando 40% do dano normal. Esse efeito pode se propagar de si mesmo. Ou seja, com essa passiva aqui, o nosso ataque da Tempestade tem uma pequena chance de causar um segundo ataque, só que com 40% do dano normal. Impacto elemental já expliquei. Temos Explosão Tormentosa. Traz Tormenta, também faz seu próximo ataque da Tempestade causar dano de natureza adicional equivalente a 25% do dano, que é um benefício extra que eu já expliquei lá pelo Grimório. Temos o Armas Elementais. Cada imbuição de arma ativa aumenta em 5% todo o dano de fogo, gelo e natureza causado. Ou seja, cada aprimoramento de arma que a gente tem, que são 2, aumenta em 5% todo o dano de fogo, gelo e natureza. Então, usando o arma de labaredas e o de fúria dos ventos, nós já vamos ter aí passivamente 10% de dano de gelo, fogo e natureza aumentados. Espírito feral já expliquei. Temos elementos profundamente enraizados. Usar ataque da tempestade tem 7% de chance de ativar a ascendência por 6 segundos. Ou seja, toda vez que a gente utiliza o ataque da tempestade, tem essa pequena chance de ativar a ascendência por 6 segundos. A ascendência faz o seguinte: transforma-se em um ascendente do ar durante 15 segundos, causando imediatamente X de dano de natureza a um inimigo em um raio de 8 metros e reduzindo em 60% a recarga e o custo de ataque da tempestade, ou seja, você vai utilizar com bastante frequência. Ataques automáticos e o ataque da tempestade se tornam ataques de vento, que atravessam armaduras, ou seja, causando mais dano, e tem alcance de 30 metros. Enquanto a ascendência estiver ativa, gera 2 aplicações de arma da voragem a cada 1 segundo. Ou seja, durante esses 6 segundos, nós vamos gerar aí 2 de aplicação de arma da voragem também a cada 1 segundo. É uma passiva muito boa. Temos ataque elemental. Dano de ataque da tempestade é aumentado em 20%. E ataque da tempestade tem 100% de chance de gerar uma aplicação de arma da voragem. Ou seja, o nosso ataque da tempestade agora ele é aumentado em 20%. E o ataque da tempestade tem 100% de chance de gerar uma aplicação do arma da voragem. Ancestralidade do mandingueiro. Aumenta em 4% a chance de ganhar uma aplicação de arma da voragem. Então passivamente a gente já tem isso. E sempre que você ganhar uma aplicação de arma da voragem, a recarga de espíritos ferais é reduzida em 2 segundos. Então toda vez que a gente ganha uma aplicação, reduz em 2 segundos a recarga dos espíritos ferais. Temos Legado da Bruxa Glacial. Consumir 10 aplicações de arma da voragem conclui a recarga do ataque da tempestade e aumenta em 5% o dano das suas habilidades físicas por 5 segundos. Ou seja, quando a gente consome o máximo de aplicações do arma da voragem, a gente conclui a recarga do ataque da tempestade e aumenta em 5% o dano de todas as suas habilidades de dano físico por 5 segundos. Então, caso você queira esse benefício, você vai ter que consumir ali as 10 aplicações do arma da voragem, né, para ter 5% de dano aumentado só das suas habilidades físicas por 5 segundos. Então, assim, dependendo se der para esperar, por exemplo, porque vai ter momentos que você vai poder juntar facilmente esse arma da voragem, né, principalmente no começo ali, nos bursts de dano, né, então fica mais fácil que você vai receber bastante arma da voragem, é mais simples de você acumular os 10 stacks, né? Então seria mais fácil de você acumular esses 10, consumir os 10 e ganhar esse buff. Ou se você não quiser, você vai consumir 5 para usar as suas habilidades de forma instantânea, né? Então é situacional.
temos acumulação estática, temos 20% de chance de restituir aplicações de arma da voragem gastas em raio ou cadeia de raios. Ou seja, usando uma dessas duas habilidades, nós temos uma pequena chance de ganhar uma restituição dessas aplicações de arma da voragem. Enquanto a ascendência estiver ativa, gera 2 aplicações de arma da voragem a cada 1 segundo. É um dos aprimoramentos ali do nosso ascendência, né? E por último, nós temos a invocação de Thorin. Dano de raio e cadeia de raios é aumentado em 20%. Enquanto a ascendência estiver ativa, golpe do vento consome automaticamente até 5 aplicações de arma da voragem para lançar um raio ou cadeia de raio nos inimigos, repetindo o que você usou mais recentemente. Então, por exemplo, se você usou raio recentemente, automaticamente o seu ascendência vai consumir até 5 aplicações de arma da voragem para utilizar o raio. Se você tiver usado o cadeia de raios, ela é que vai ser repetida automaticamente. Certo, sendo aqui eu concluo então a árvore da direita, né? Todos os talentos agora de aperfeiçoamento. Então eu vou passar para a parte prática, sendo que antes eu vou explicar alguns pontos importantes que é bom ter em mente para poder fazer a rotação e depois eu mostro a parte prática sem falar nada, né? Então vamos lá. Parte prática. Bom, antes de mostrar a rotação, eu vou falar uns pontos importantes que vocês devem se lembrar e focar sobre a rotação. Vamos lá. Primeiro ponto, nós vamos lidar com prioridades de habilidades que vamos gerenciar, principalmente no que diz respeito ao arma da voragem. Vamos manter o máximo possível nossas habilidades recarregando e gastar de forma adequada os nossos procs de arma da voragem, de acordo ali com a situação atual, sem desperdiçar. Segundo ponto, vamos manter ativo o tempo todo perto de nós o Totem de Fúria dos Ventos. Quando acabar, basta renovar, ou quando precisarmos sair ali da zona do Totem, vamos utilizar novamente. Terceiro ponto, vamos utilizar as habilidades de Impacto Elemental e Raio, ou com 5 acúmulos de Arma da Voragem, ou com 10 acúmulos, vai depender da situação. Com 10 acúmulos nós vamos ganhar ali o buff, né, que aumenta em 5% por 5 segundos, nossas habilidades de dano físico. Se tivermos acumulando bastante com facilidade, vale a pena usar os 10 acúmulos, mas se a gente não estiver acumulando ali o Arma da Voragem com facilidade, vale mais a pena a gente utilizar logo para a gente não ficar dependendo só de ataque base. E vamos utilizar ou para ser lançado de forma instantânea habilidades de dano ou de cura, dependendo da situação. E o ideal é você só usar o Impacto Elemental novamente quando o buff de 10 segundos dele estiver para acabar ou tiver acabado de fato. Nesse meio tempo, a prioridade é de lançar raio. Quarto ponto, vamos manter no alvo o tempo todo o nosso choque flamejante, sem deixar acabar de preferência, ou vendo que está ali perto de acabar, faltando 5 segundos ou menos, vamos renovar logo. Quinto ponto, vamos usar Ataque da Tempestade e Açoite de Lava sempre que disponíveis. Sexto ponto, sempre que Ventos da Perdição estiver ativo, vamos usar o Cisão e o Golpe Glacial. Sétimo ponto, vamos usar Cisão sempre que disponível, Golpe Glacial sempre que disponível e logo após usar o Golpe Glacial, vamos sempre usar o Choque Gélido. É um combo. E por último, mas não menos importante, sempre mantenha os aprimoramentos da especialização ativos, que são o Arma de Fúria dos Ventos e o Arma de Labaredas, pelo benefício que elas nos dão. Fora disso, o que você tiver a mais de Berlocks ou Tier 7 é só você adaptar como um extra para sua rotação. Quanto à abertura da rotação, ela é bem simples. Você vai começar próximo ao boss, mas sem chamá-lo. Já que o Totem de Fúria dos Ventos tem uma área de atuação grande, então você pode usar ali de uma distância segura. Então você vai fazer o seguinte, você vai abrir com o Totem de Fúria dos Ventos, no caminho enquanto você vai até o boss, vai usar o Choque Flamejante, Espírito Feral, Ataque da Tempestade para gerar Arma da Voragem. Assim que juntar 5 cargas, vamos usar o Impacto Elemental, Ventos da Perdição, Cisão, Golpe Glacial, Choque Gélido, Ataque da Tempestade. Se tivermos cargas suficientes para a Arma da Voragem, caso o buff de Impacto Elemental tiver acabado, vamos usar o Impacto Elemental. Caso não tenha acabado, vamos gastar no raio e manter essa lógica. Ou, se faltar coisa de 3 segundos ou menos, por exemplo, aí vamos priorizar o Impacto Elemental mesmo. E depois Açoite de Lava. Fora disso, essa é a abertura. E o restante é a rotação seguindo a lógica passada anteriormente em relação às prioridades mesmo. Agora eu vou mostrar a rotação na prática sem falar nada. Então vamos lá.
Bom, e é isso, meus amigos. Eu espero muito ter ajudado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários ou falar comigo pelas redes sociais. Mas eu espero muito ter ajudado vocês. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima e um grande abraço. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!